Olá, galera. Como vocês sabem, o sistema digestório é o responsável pela degradação de macromoléculas presentes nos alimentos e transformando essas macromoléculas em moléculas absorvíveis. Esse processo ocorre devido a reações de hidrólise ácida e de hidrólise enzimática. Aqui nós temos aquele coisa que nós já conhecemos da anatomia. O nosso sistema digestório ele tem ao todo 9 metros, então ele começa aqui na boca, nós temos língua, boca, os dentes, né, que são órgãos anexos aqui. Aí nós passamos aqui para essa região chamada de faringe, como a gente já estudou bastante lá na anatomia. Aí vem o esôfago, tá? E aí esse esôfago passa através do diafragma, como se ele furasse o diafragma e chegamos então ao estômago, tá? O estômago é um órgão de armazenamento, embora ele faça hidrólise ácida e um pouco de hidrólise enzimática também. No entanto, é preciso que a gente entenda que a principal função do estômago não é fazer digestão e não é fazer absorção. A principal função do estômago é armazenar alimento e liberar esse alimento devagarinho para o duodeno. Aí sim, entrando no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, seria essa parte aqui do intestino delgado, isso aqui é o duodeno, ele vai até essa regiãozinha aqui, que se chama flexura duodeno-jejunal, e aí, a partir desse ponto aqui, nós temos o jejum íleo, tá? Não há separação nítida entre jejum e íleo, a não ser histologicamente, tá? Por isso, não dá para separar, falar aqui, até aqui é jejum, daqui para frente é íleo, tá? Mas tudo isso é intestino delgado, certo? E aí, o intestino delgado termina aqui do lado direito, onde começa o intestino grosso, tá? O intestino grosso é chamado também de cólon. Cólon quer dizer salsicha, por causa desse formato que vocês estão vendo dele aí, tá? E aí, a primeira porção do intestino grosso é essa regiãozinha aqui, que é chamada cécum, tá? No cécum a gente encontra o apêndice vermiforme, aí nós temos o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e o cólon que forma um Szinho aqui chamado de cólon sigmoide, e aí vem o reto e o canal anal, tá? Essas aqui são alguns é o resuminho, né, dessa parte anatômica do nosso sistema digestório ou digestivo, embora o mais correto seja chamar de sistema digestório, mas muitos bons livros usam o termo digestivo. Então, não dá para a gente falar que um está errado, o outro está certo, tá? Embora a tradução do latim para o português casa mais, sabe? Com o digestório, tá? Aqui também nós temos o fígado, a vesícula biliar, tá? Que são também glândulas anexas aqui do nosso sistema digestório. Então, continuando, a digestão é um conjunto de processos que resulta então na quebra de nutrientes em partículas pequenas para que o organismo possa absorvê-los. A questão toda é essa. É isso que está escrito aí. Existem moléculas muito grandes que o nosso intestino não consegue absorver, como por exemplo proteínas, como por exemplo o amido, tá? Como por exemplo o glicogênio. Então, essas moléculas grandes, elas precisam ser quebradas em moléculas menores para serem absorvidas, até porque as células só usam as moléculas menores. Moléculas maiores as nossas células não usam, né? Então é preciso que seja feita essa digestão. Aí agora a gente entra na questão dos produtos da digestão, né? A digestão de proteínas dá como resultado os aminoácidos. Os polissacarídeos, né, que são os açúcares, e o resultado da digestão deles são os monossacarídeos, como por exemplo glicose e frutose, tá? E galactose. Aí vem os lipídios, a resultado da digestão dos lipídios são ácidos graxos e glicerol,
e os ácidos nucleicos também, que dão origem aos nucleotídeos. Bem, os nutrientes, né? A água, os sais minerais e as vitaminas, olha só, são absorvidos diretamente, sem que seja feita a digestão deles, tá certo? Então, olhem bem, a água, né, que todo mundo já sabe disso, os sais minerais também não sofrem digestão, tá? E as vitaminas também não. Então, as vitaminas, que a maioria delas a gente não produz, a gente precisa ingerir e ela não é digerida e absorvida da maneira como a gente ingere, tá bom? Aí tem as proteínas, tá? As proteínas são quebradas, tá? Ou seja, são digeridas, né? Os polissacarídeos, tá? Como o amido, por exemplo, né? Os lipídios, os ácidos nucleicos. Esses daqui a gente já tinha visto o resultado da digestão deles. E tem também a celulose, que não é digerida nem absorvida. Tá? Parece que os nossos antepassados aí já conseguiam, sabe, digerir uma celulosezinha, tá? Mas hoje em dia não seria o caso. Alguns estudiosos falam, né, nem todos concordam com isso, que o, o nosso apêndice vermiforme anteriormente ele seria usado para fazer a digestão da celulose, ou seja, existiriam, como acontece nos cavalos, né? Nos cabritos, né? Nos caprinos, ou seja, nos equinos, nos caprinos, tá? Que são herbívoros, mas não são ruminantes, né? Vamos separar bem as coisas. Eles fazem a digestão da celulose através de protozoários que existem no tubo digestivo deles, tá? E acredita-se que o nosso apêndice vermiforme, que é oco, tá? Já foi usado, né, em outros carnavais aí para trás para digestão de celulose. Bem, processos da digestão. Existem processos químicos e processos físicos. O que é processo físico? Tranquilo, né, gente? Mastigação, né? A deglutição, os movimentos peristálticos que acontecem ao longo do nosso tubo digestivo, a emulsificação de gordura, que não é um processo químico, tá? Emulsão é você emulsificar uma gordura, é você quebrar ela em partículas pequenininhas, mas não é feita a digestão dela, tá? Ela só é emulsificada, ela é partida em pequeníssimas bolinhas, tá? E por fim, os processos químicos. Aí sim entra a hidrólise enzimática, que é o que acontece no nosso organismo, né? E nos mamíferos de uma maneira geral, né? Você tem um alimento que, em presença de água, ele normalmente sofreria hidrólise, mas a hidrólise é muito demorada. Por isso, existe a hidrólise ácida, que acontece no nosso estômago, através do ácido clorídrico, e existe a hidrólise enzimática, que começa aqui na saliva, ou seja, e depois continua, né, lá no intestino, ou seja, essa hidrólise é uma hidrólise, ou seja, é uma quebra pela água, mas é auxiliada por enzimas, tá? Que enzimas são proteínas, tá? Então, elas vão agilizar a nossa digestão, essas enzimas. As glândulas salivares, tá? Olhem bem, nós temos 3 glândulas salivares, como a gente já tinha visto antes, lá na anatomia, tá? Nós temos então as 2 parótidas aqui, as 2 submandibulares e as 2 sublinguais aqui, tá? Essas glândulas são as glândulas grandes, mas nós temos produção de saliva nas bochechas, nós temos produção de saliva na gengiva. Então, são células que produzem saliva, são pequenas glândulas também que são produtoras, e ao todo a gente produz 1,5 litro de saliva por dia. Olha bem isso, 1,5 litro. Só nessas engolidinhas que você dá aí, ó, durante o dia, vai 1,5 litro, tá? O pH da nossa saliva é 6,4 a 7,5.
ele geralmente está em torno de 7, tá? Ou um pouquinho mais, porque a pitialina, que é a enzima que faz a digestão do amido, tá? Ou chamada também de amilase salivar, o pH ideal dela é o pH 7, tá? Ou ligeiramente básico. Então, é por isso que a nossa saliva tem esse pH, tá? Então, a composição dela é água, eletrólitos, claro, bicarbonato, ela é básica, tá? E, é claro, enzimas, tá? Especialmente a amilase salivar. E aí nós temos funções, lubrificação dos alimentos, para facilitar a deglutição, né? Remoção de resíduos, proteção. Que proteção será que é essa, né? Bom, é assim, a saliva, a produção constante de saliva evita que acumulem bactérias na nossa boca, porque a saliva vai removendo essas bactérias, vai levando, à medida que você vai engolindo a saliva, você vai retirando essas bactérias da sua boca. E assim vai diminuindo a chance, por exemplo, de você ter uma cárie. Como à noite, quando você está dormindo, você produz pouca saliva, é importante que você escove os dentinhos antes de dormir, para evitar que os dentes sujos acabem sendo uma base para a proliferação de bactérias, e essas bactérias não são removidas, porque você está produzindo muito pouca saliva enquanto você está dormindo, tá? Neguinho que usa droga também, sabe aquelas drogazinhas que seca a boca? Tá? Pois é, aquela também é um terror para os dentes, viu? Tá? E é claro que ela faz a digestão, tá? A amilase salivar, também conhecida aí nas bocas como pitialina, tá? Faz a quebra do amido. Seguindo em frente. Bem, o que nós temos aqui? O esôfago. Então, o esôfago é esse aqui que nós já vimos, canal muscular, que a gente já sabe, né? Tem 25 centímetros de comprimento, paredes fechadas, ou seja, as paredes do esôfago são colabadas, elas não ficam abertas assim que nem a traqueia, tá? Elas são colabadas, mas é claro que o alimento vai passando ali, vai abrindo caminho, vai conseguindo chegar, né? Inclusive você consegue comer alguma coisa até de cabeça para baixo, por causa do movimento peristáltico que existe aqui em todo o nosso tubo digestivo, tá certo? E você encontra filminhos aí de neguinho plantando bananeira e tomando Coca-Cola, né? Sinal que isso é verdade, né? Bem, aí nós vamos ao estômago, tá? Olha só, estômago é uma bolsa muscular em forma de J, quando vazia, e quanto mais você come, mais redondo ele vai ficando. Inclusive o estômago ele pode aumentar de tamanho, viu? Se você é um cara que come muito, teu estômago vai dilatando, vai ficando cada vez maior. E isso leva a uma diminuição da sensação de saciedade. Então, você sempre, quando você tem um estômago grande, você sempre acaba comendo mais e a tendência é sempre ele ficar maior. Por isso que é bom a gente estar sempre limitando, né, a nossa ingestão de alimentos para evitar até que esse estômago fique muito grande, né? O suco gástrico, olha só, aproximadamente 2 litros por dia. O que quer dizer esses 2 litros aí, né? Bom, é muita coisa. Quer dizer muita coisa. Você lembra da saliva, 1,5 litro? Mas aqui, ó, o suco gástrico, 2 litros por dia. Só que da boca e do estômago você produz dentro do teu tubo digestivo 3,5 litros de água. Você joga dentro do seu tubo digestivo 3,5 litros de água por dia. Então, por que vai tanta água assim, né? Porque, olha, o estômago, ao produzir ácido clorídrico, ele é produzido junto com a água, é jogado ali dentro junto com a água. As proteínas, ou melhor, as enzimas que são feitas aí no estômago também são jogadas lá dentro a partir de água. Então, a composição, água e eletrólitos, mas também tem, né, ácido clorídrico, que é o HCl, e enzimas. Dentre essas enzimas que nós temos aí, a principal delas é a pepsina. Então, a digestão, ela é uma enzima que faz digestão de proteína. Então, a digestão de proteína já começa no estômago, tá? É o início da digestão de proteína. Não é uma proteína, não é uma digestão completa, mas já é um início para
dá a largada para a digestão de proteínas que é feita lá no intestino delgado, que é motivo da nossa próxima aula. Bem, aqui, o que nós temos, né? As funções do estômago. Essas funções do estômago são muito interessantes. Primeiro, olha só, barreira química contra agentes patogênicos. Tá? Quando você come alguma comida estragada, quando você come uma carne estragada, às vezes você come e você nem percebe que ela está estragando, e você só não fica doente porque o ácido clorídrico do estômago acaba destruindo essas bactérias. No entanto, nem sempre ele consegue fazer isso. Quando há uma ingestão muito alta dessas bactérias que estão deteriorando o alimento, principalmente se for alimento de origem animal, viu? Alimento de origem vegetal, aquele estragado deles, acaba não afetando tanto a gente, não. A não ser que o alimento de origem vegetal seja, por exemplo, amendoim ou algo parecido, que aí pode criar um fungo no amendoim, e aí esse fungo é cancerígeno, tá? Por isso é bom você não comer amendoim estragado e essas outras sementezinhas que tem por aí também, viu? Não estou me referindo a feijão, não. Estou tentando lembrar o nome aqui, mas na outra aula, na aula síncrona, a gente conversa sobre isso. Iniciar a digestão de proteínas da dieta, claro, né? Que começa com a desnaturação da proteína, lembra? E a hidrolisação pelas proteases. Beleza. Principalmente a pepsina, não é isso? E aí, armazenamento de água e alimentos. Armazenamento para não cair diretamente no intestino delgado, tá? Então, o que você come dá uma paradinha, ele fica um tempo parado no seu estômago. Por exemplo, a água que você toma, ela fica parada no estômago, não é absorvida imediatamente, tá? Devagarinho ela vai passando para o duodeno e assim ela vai sendo absorvida, tá certo? Não é assim uma coisa direto, não. Aí você pode estar pensando assim, mas por que será que, se não é absorvido, se eu estou com muita sede, eu tomo um copão de água, a minha sede passa na hora que eu acabo de tomar esse copão de água, né? E aí o professor agora está falando que, na verdade, eu acabei de tomar esse copão de água, mas essa água não é absorvida, então como é que acabou minha sede? É que tem alguns sensores aqui na garganta que detectam que você está ingerindo a água e já avisa o teu cérebro, ó, tá vindo água por aí, pode dar uma maneirada na questão da sede, tá? E aí, a quimificação. O que é quimificar o alimento? É misturar ele com ácido, tá? Então, no estômago nosso é formado o quimo, tá? Quando você come alguma coisa, essa alguma coisa parou no estômago, sabe o que acontece com ele? Ele forma o quimo, tá? Quando o estômago libera um pouquinho desse alimento para dentro do duodeno, esse alimento que passou para o duodeno e lá o pH muda para 8, tá? Agora ele chama quilo. Quilo é esse alimento no duodeno agora com pH 8. Então vamos para frente. Estômago, né? Continuando. No estômago, a protease encontrada é a pepsina, que forma polipeptídeos e alguns aminoácidos livres. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Tá? O que está querendo dizer isso aqui de importante? Que a pepsina, ela quebra a proteína, mas não naquele produto final dela, que seriam os aminoácidos. Quebra também, mas a maior parte é na forma de polipeptídeo, ou seja, pequenos agrupamentos de aminoácidos, sabe? Aqueles pedaços assim de proteína com 10, 20, 30 aminoácidos, tá? Então, como todas as proteases, a pepsina é secretada na forma de zimogênio, tá? Então, olhem bem isso daqui, ó. A pepsina, aquela enzima que quebra a proteína, ela não é liberada na forma ativa dela. Ela tem uma forma inativa que é liberada, tá? Que é o pepsinogênio. Tá? O que é esse zimogênio? É uma enzima inativa. Então, o pepsinogênio é uma enzima inativa. E aí, lá no estômago, né, que ele é liberado no estômago, em presença de pH de aproximadamente 3,
geralmente é daí para menos, ela se torna ativa. E aí ele começa a quebra das proteínas. Por isso, olha só, a pepsina não é produzida na forma ativa. Tá? Ela é produzida numa forma inativa, chamada pepsinogênio, que na presença do ácido clorídrico se transforma em pepsina. E esse ácido clorídrico tem que estar no pH 3, e aí ela que vai ser a forma ativa da enzima. Tá bom? Então vamos continuando aqui. Ó. As válvulas do estômago. Tá? Nós estamos até agora falando de estômago, né? Então, as válvulas, nós temos a cárdia aqui em cima, o pilório aqui nessa região, tá? E nós temos o muco protetor aqui dentro, que esse muco vai proteger o estômago da ação do ácido clorídrico. Gente, se não fosse esse muco protegendo o estômago aqui, ó, o estômago da gente ia dissolver em poucas horas. Só não é dissolvido por causa desse muco protetor aí, porque o pH que tem aí é alto, tá? É muito alto. Se você enfiar seu dedo lá dentro e deixar lá um pouco, ele sai de lá todo vermelho, porque já começa a queimar o seu dedo, tá? Estímulos para a produção de sucos digestivos. Nós estamos falando de suco digestivo do estômago, mas isso vale também para outros. Aqui, por exemplo, do intestino. Então, olhem só. Estímulo mecânico para a produção, por exemplo, de ácido clorídrico no estômago. Mastigação. Se você começar a mastigar alguma coisa, teu estômago começa a produzir ácido clorídrico. Por isso, quem tem problema de gastrite não deve mastigar chiclete. Porque o chiclete que você põe na boca e vai mastigando ali, fica ali mastigando ele durante, sei lá, meia hora, uma hora, tá? Sabe o que vai acontecer com o seu estômago? Vai começar a produzir ácido, porque ele tem a impressão que aquele alimento que você está mastigando já vai chegar lá. Então, aí acontece esse problema. Olha, a deglutição também faz aumentar então a produção de sucos digestivos no estômago e os movimentos do trato gastrointestinal também fazem isso. Estímulos psíquicos, visão, audição, olfato, paladar, sabe, alguma coisa gostosa que você vê, cheirosa, tá? Alguma coisa assim que você gosta muito de comer, que tem aquele cheirinho especial. Isso faz com que o seu estômago comece a produzir ácido clorídrico. Mas isso também funciona para a boca, lembra? Que às vezes você vê alguma coisa muito gostosa e a sua boca enche d'água, pois é o estímulo psíquico que está fazendo a produção de saliva ali na boca. E se isso está acontecendo na boca, está acontecendo no estômago também. Tá? Os hormonais. Nós temos hormônios que estimulam o estômago, então inibem a ação dele. Então nós temos a gastrina, que estimula a secreção gástrica, e nós temos a enterogastrona, que inibe a secreção gástrica. Beleza? Então vamos para o último slide de hoje. Esses são os hormônios envolvidos com o estômago. Tá? Olhem bem só para isso daqui. Ó. Primeiro, existe um hormônio produzido no próprio estômago. Ele chama o quê? Gastrina. Também não podia ter outro nome, né? Em presença de peptídeos e aminoácidos e pela distensão gástrica, ou seja, você comeu alguma coisa, teu estômago dilatou porque você botou alguma coisa lá dentro, principalmente se for proteína, né? Peptídeos, vai levar à produção dessa gastrina. O que é essa gastrina? É um hormônio, ele é produzido no estômago e atua sobre ele mesmo. Tá? É estranho, né? Mas é isso que acontece. E o que ele faz? Ele faz o estômago produzir ácido clorídrico. Tá? Aí vem a colicistoquinina ou colicistocinina, ou também conhecida como CCK, aí nas bocas. Os íntimos é CCK, tá bom? É produzido onde? No duodeno, em presença de peptídeos e ácidos graxos. Olha só, proteínas ou pedaços de proteína e ácidos graxos, tá? Gorduras. Então, o que ele faz? Ele estimula a secreção de enzimas pancreáticas, ou seja, chegou alimento no duodeno, principalmente se for ácido graxo, mas também proteína,
Aí ele faz o quê? Ele é liberado, porque o ácido graxo extrai ele da parede do duodeno. Olha só que interessante isso. Puxa ele da parede do duodeno e aí ele é absorvido e cai na circulação. Tá certo? E ele faz o quê? Ele estimula, então, a secreção das enzimas pancreáticas. E estimula o pâncreas a liberar as enzimas ali no duodeno, tá? Pode induzir a saciedade? Pode, tá? Mas não tem, assim, um efeito tão grande. O CCK contrai a vesícula biliar e relaxa o esfíncter de Oddi. A gente viu isso aí na anatomia, tá? Quem não viu, vai atrás, porque vocês vão precisar disso ainda na vida. Então, se você tem que aprender, aprenda agora. Eu não vou ficar repetindo porque eu já falei isso na anatomia. Tá? Então, o CCK contrai a vesícula biliar e relaxa o esfíncter de Oddi, ou seja, vai fazer com que o líquido biliar, tá? O suco biliar, a bile, vá cair lá no duodeno. Para fazer o quê? Para fazer a digestão daquele ácido graxo lá. Lembra? A digestão, assim, a emulsão, né? Porque a bile faz a emulsão, ou seja, quebra a gordura em pedacinhos pequenininhos, em gotículas pequenas. Porque a gordura, quando está na água, ela tem aquela tendência de formar aquelas gotonas, ficar espalhadona, assim, né? O que a bile faz? A bile pega essa gotona de gordurona lá e transforma ela em gotículas minúsculas, que quando mistura na água assim fica meio esbranquiçado. Tamanha quantidade dessas gotículas, tá? E aí faz o esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi é aquele finalzinho lá que se abre no duodeno, tá? E aí o esfíncter de se abre, a vesícula espreme, cai a bile lá dentro, vai fazer a digestão desses ácidos graxos, tá? Ele age em conjunto com a secretina, que é secretada pelo intestino e que estimula a produção da bile. Também, tá? Então, vamos lá, secretina. Aí, é produzida no duodeno em resposta ao ácido clorídrico, tá? É presente no intestino delgado. Então, vamos falar direito. A secretina, ela é produzida pelo duodeno em resposta ao ácido clorídrico presente no trato intestinal, no intestino delgado. Aí ela promove a secreção de bicarbonato pancreático para neutralizar esse H+. Porque as enzimas que atuam no nosso duodeno, tá? No nosso intestino delgado, o pH ideal delas é acima de 7. Lembra que o que sai do estômago, tá? Tem pH ácido, e às vezes muito ácido, às vezes chega a 2 esse pH. Imagina isso entrando ali no duodeno, ia desfazer a ação de todas as enzimas que atuam ali. Então, é importante que é importante que o suco pancreático, agora sim, é importante que o suco pancreático tenha um pH bastante alcalino, para neutralizar essa acidez lá, para que as enzimas que o próprio pâncreas libera ali possam ter uma ação muito forte, muito rápida sobre os alimentos, possam fazer a digestão muito rápida, tá? E então estimula o estômago a produzir pepsina, que é uma enzima que digere as proteínas, e o fígado para que produza a bile, né? Então a secretina é um hormônio, né, bastante importante aí nessa situação, tá? Ela promove a secreção de bicarbonato, mas também estimula o estômago, estimula o fígado a produzir a bile e assim por diante. E aí vem a nossa enterogastrona, que de todos esses que a gente falou até agora é o inibitório do pedaço. Ele também é chamado de peptídeo inibitório gástrico, tá? Que diz mais respeito à ação dele, né? Então, é produzido no duodeno e no jejum, em presença de ácidos graxos, aminoácidos e glicose. Então, ele retarda a ação digestiva do estômago, inibe a motilidade gástrica e a produção de H+, porém estimula a secreção de insulina. Então, a enterogastrona, quando está alimento lá no duodeno e no jejum, quando tem bastante alimento,
ela é produzida, esse hormônio é produzido, esse hormônio vai lá no estômago, retarda a ação digestiva, ou seja, a produção de ácido clorídrico, a produção de enzima, diminui a motilidade do estômago e com isso o estômago agora não está liberando mais comida, mais alimento, né, que afinal de contas a função dele é ficar armazenando. Então agora ele para, ele dá uma parada para que a digestão possa se completar lá no duodeno, principalmente no duodeno e no jejum. Aí sim, depois que passou, né, que já foi digerido bastante coisa, diminui a produção dessa enterogastrona e aí o estômago volta à atividade e libera mais um pouquinho para dentro do duodeno. Gente, eu estou falando aqui do intestino delgado, então é uma coisa que é preciso a gente entender, bem entendido. Estômago armazena, intestino delgado faz a digestão e a absorção de nutrientes. Tá? E a coisa é assim, ó, começa pelo duodeno, certo? Vai até o ilho, beleza? Bom, é assim, no duodeno a digestão é muito intensa, a absorção é muito intensa. Quando vai passar para o jejum, para o ilho, vai diminuindo essa atividade. À medida que o bolo alimentar vai seguindo o trajeto dele, vai diminuindo cada vez mais essa absorção, vai diminuindo cada vez mais a digestão dos nutrientes. E assim, quando chega lá no intestino grosso, o que acontece com esse bolo alimentar? Ele acaba sendo absorvido o excesso de água. Porque a gente vai ver ainda, né? Porque até agora nós vimos saliva e estômago. Deu quanto? 3,5 litros. Esse 3,5 litros sai nas fezes? Não sai. Ele volta para a circulação. Tá? Porque senão vira diarreia. Tá? Então, para que esse alimento todo retorne, para que essa água toda retorne, tá? É preciso que haja um trânsito lento, tá? Para dar tempo de reabsorver. E onde que é reabsorvida essa água? Principalmente no intestino grosso. Tá? É o local de grande absorção, porque o intestino grosso não faz muita coisa. Ele produz muco ali na parede dele, que ajuda a formação do bolo fecal, e absorve água. É essa a função do intestino grosso, tá? Mas então, se alguém perguntar para você qual é a região onde ocorre mais digestão e mais absorção no nosso intestino, você pode mandar com certeza, é o duodeno, tá? Ali se faz digestão, importante, e ali se faz a absorção também dos nutrientes que são digeridos, tá bom? E com isso a gente termina essa nossa primeira aula, tá beleza? Um abração para vocês e até a nossa segunda aula, né?